joia? Eu espero que sim, viu? E hoje eu estou aqui com mais uma historinha dessa coleção, gente, a coleção toda é muito legal. São historinhas que são bem adequadas, assim, né? Para até transmitir uma mensagem pra gente, viu? Por isso que eu estou escolhendo essas historinhas da coleção As Mais Belas, Histórias Infantis de Todos os Tempos, O Aprendiz de Feiticeiro, dessa vez. Vamos ver o que acontece nessa história? O personagem principal, gente, é o Simão. E ele gostava muito de ler. E ele vivia num lugarejo em que todas as pessoas que tinham livros emprestavam livros para ele. Então, ele leu todos os livros do lugarejo. Aí ele resolveu mudar-se para uma cidade maior, para que ele tivesse oportunidade de mais leitura. Então ele foi atrás de um emprego numa livraria. E ele explicou tudo isso para os pais e os pais consentiram. E ele teve tanta sorte que no caminho ele conheceu um senhor que era conhecido por sábio, porque era um senhor que lia muito e era dono justamente de uma livraria. Então, o Simão resolveu pedir-lhe emprego. Ele falou que sim e que ele ia ensinar o Simão a fazer encadernações. E deu o endereço e que eles se apresentassem no dia seguinte, logo pela manhã, para eles conversarem. Aí o Simão foi, né? Aí o dono lá da livraria, que era conhecido por sábio, ele explicou tudo direitinho como teria que ser feito o serviço, mas pediu para não ficar mudando os livros de lugar, mas que deixasse a sala todos os dias limpinha. E recomendou também que tinha um livro de capa vermelha, de tamanho pequeno, que ficava no alto de uma estante, que o Simão nunca abrisse esse livro para ler. Que os demais ele tinha permissão para ler assim que terminasse o serviço. Mas o Simão, ele ficou meio assim, aquele livro parecia que ficava chamando ele, sabe, para ler. Então ele ficava, eu pego o livro ou não pego? Aí a consciência dele dizia assim, não é para abrir o livro. Mas a curiosidade era maior, gente. E ele acabou por abrir o livro e descobriu que era um livro que ele trazia magia. Então, ele resolveu um dia que o sábio saiu com a coruja para fazer pesquisa na beira do rio. Ele sabia que eles iam demorar um pouquinho mais para ler um pouco mais sobre o livro, para ver se era aquilo mesmo, a primeira impressão dele, se estava certa, né? E aí, gente, ele percebeu que no interior do livro estavam escritas algumas palavrinhas mágicas para que a pessoa conseguisse se transformar. Aí ele fez um teste. Ele pegou e resolveu se transformar em uma andorinha. Então foi lá no livro e procurou direitinho quais eram as palavras que ele tinha que dizer. Ele tinha que falar assim, eu tenho o que não tinha, e se transformou imediatamente em uma andorinha. Aí ele saiu voando pela janela com o livro, tá? Segurando com as patinhas, e levou até a casa do seu pai. E lá ele teve ideia, juntamente com o seu pai, o pai ficou meio assim no início, mas ele acabou convencendo o pai que seria uma boa forma deles ganharem um dinheirinho. Ele se transformaria em um animal, né? E o pai venderia e conseguiria o dinheiro com isso. Então, a primeira vez, ele se transformou em um boi, só que, enquanto ele estava transformado, ele tinha que ter uma fita vermelha na pata, tá? E aí, o pai conseguiu vendê-lo no mercado. Assim que chegou lá na casa de quem comprou, o senhor que o comprou foi ver o almoço, tal, enfim. Deixou o boi lá sozinho. Ele
o menino, né? Menino boi, na verdade, ele falou as palavras que ele tinha decorado do livro e ele voltou a ser menino e fugiu. E assim eles fizeram durante algum tempo com vários tipos de animais. Então o menino se transformava, chegava na casa do comprador, a primeira oportunidade que ele tinha, ele voltava a ser menino, né? Mas ele não podia ficar com a fita vermelha na pata. Aí um dia ele resolveu se transformar num belo cavalo, porque ia dar um valor muito legal. Só que desta vez o sábio estava no mercado e ele achou toda aquela história muito estranha e resolveu comprar o cavalo. E por mais que o pai do menino insistisse, ele pagou até mais para que não fosse tirada a fita vermelha. E levou o cavalo, deixou na estrebaria lá da casa dele por um bom tempo. E o menino cavalo ficava lá, né, pensando como que ele ia conseguir sair dali, porque por mais que ele soubesse as palavras mágicas, a fita vermelha o prendia ali. Aí um belo dia, entrou lá na estrebaria um menino. E não é que o cavalo conseguiu convencer o menino de tirar aquela fita vermelha? O menino tirou a fita vermelha, mas o sábio, que não era bobo nem nada, ele estava ali dando uma espiadinha. E assim que viu que o cavalo se transformou numa andorinha, porque era a forma como ele tinha de escapar dali da estrebaria, ele se transformou num enorme gavião. E aí o menino andorinha voando, achando que estava livre, de repente percebeu que estava sendo seguido pelo gavião. E aí ele sabia que o gavião iria fazer dele picadinhos, né? Então ele pegou e começou a procurar um esconderijo. Nisso ele se viu que ele estava voando em cima do jardim de um palácio. E aí ele viu também que lá estava uma princesa. Ele resolveu se transformar em um anel e caiu no colo da princesa. Só que o sábio feiticeiro também, né, gente? Ele acabou se transformando em um lindo príncipe e meio assim caindo que ele estava no alto, né? Ele estava voando, meio caindo assim do céu. Ele se transformou num príncipe e caiu ali no gramado, de frente da princesa. E pediu que ela entregasse o anel para ele, que era dele. Aí ela ficou meio assim, mas ele já estendendo a mão, o que o menino fez? O menino que tinha se transformado em anel, se transformou em um grão de milho. Para fugir ali, ficar meio escondido no meio da graminha, né? Aí, mais do que depressa, o feiticeiro se transformou em um galo para pegar esse milho. Só que ele estava demorando um pouquinho para achar o milho e o menino de milho se transformou em uma raposa e acabou agredindo e até matando o galo. Então, gente, ele acabou sendo vencedor de tudo isso. E no mesmo momento em que ele viu que foi vitorioso, ele se transformou num lindo garoto novamente, mas um garoto assim mais refinado, né? E aí ele contou toda a história, porque a princesa quis saber, mas que briga de bruxos foi essa agora aqui no jardim, né? Aí ele contou toda a história, todo o motivo de ter tido aquela briga ali e disse que não estava se sentindo bem, não, de tudo que tinha acontecido, arrependido das atitudes que tinha tomado. E no mesmo momento ele queimou o livro, porque ele falou, a feitiçaria em mãos inadequadas, né, gente? E que não iria prejudicar então mais ninguém, nem ele e nem se alguém encontrasse o livro, né? Então o menino pediu à princesa para ser sua noiva e ela, toda feliz, aceitou, né?
Olha, gente, vocês gostaram dessa historinha? Ele é um tipo de conto de fadas, assim, né? Só que com ação dos feiticeiros e tudo mais. Então é mais uma historinha para a gente se divertir, né? Para que a gente consiga, assim, imaginar as cenas, né? De toda essa transformação e aí também deem a lição, né, do menino, que certas atitudes a gente tem que pensar antes de tomar para não se arrepender depois, tá bom? Turminha, eu espero que vocês tenham gostado, viu? Nos acompanhem nas redes sociais, curtam, compartilhem com os amigos, tá bom? Que vai ser muito legal pra gente aqui, pro nosso trabalho, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijinho no coração de cada um de vocês. Até a próxima e tchau, tchau!